Irmãos e irmãs, vamos refletir sobre a solidão e a busca pela verdadeira paz. Amém? Glória a Deus. Comecemos nossa jornada de reflexão com o Salmo 73, o lamento de Asaf, um homem que, em sua humanidade, experimentou a amarga sensação da inveja. Exatamente isso. Ele olhava para os ímpios, aqueles que pareciam prosperar sem se importar com Deus, e ele se sentia consumido pela amargura. Ele falava: porque eu invejei os soberbos vendo a prosperidade dos ímpios. Salmo 73.3. Irmãos, Asaf via a aparente felicidade deles, suas vidas aparentemente sem problemas, e questionava a justiça de Deus. Ele se sentia desanimado, pois parecia que a retidão não era recompensada, enquanto a impiedade florescia. E essa é uma experiência universal, uma tentação que nos assola todos. Pois é, e quantos de nós já se sentimos assim? Olhamos para a vida aparentemente perfeita de alguém e esquecemos de olhar para o que não vemos. Sim, e o que não vemos? As lutas ocultas, as dores silenciosas, as angústias não compartilhadas, as fragilidades que se escondem por detrás de uma fachada de sucesso. Irmãos e irmãs, pense por um momento. Quem vocês conhecem que parece ter tudo, mas que talvez esteja enfrentando lutas invisíveis? É desse jeito, irmãos. Voltando a falar de Asaf, em sua busca pela verdade, encontrou a resposta na comunhão com Deus. Ele percebeu que a prosperidade aparente dos ímpios era ilusória, uma fachada que escondia uma fragilidade profunda. A sua reflexão o levou a entender que a verdadeira riqueza não se encontra em bens materiais transitórios, mas sim na intimidade com Deus, com o Criador. Sim, irmãos, vejam só. Até que eu entrei no santuário de Deus, então compreendi o fim deles. Salmo 73.17. Ele descobriu que a vida dos ímpios, por mais próspera que pareça, é como areia movediça, instável, sem fundamento, caminhando para a destruição. Veja o que diz em Provérbios 14:2. Nos adverte: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. A prosperidade sem Deus é vazia, sem propósito, sem significado duradouro. E isso é fato, irmãos. Vejam, a verdadeira riqueza é a riqueza espiritual, a paz que ultrapassa todo o entendimento. Filipenses 4:7. Pois é, irmãos, é a alegria que vem do Espírito Santo, a força que vem de um relacionamento íntimo com Deus. É a riqueza interior, a riqueza que não pode ser roubada, que não se deteriora com o tempo e que nos sustenta nos momentos de dificuldade. Imagine por um instante a paz que essa riqueza espiritual pode trazer em meio às tempestades da vida. Irmãos, e o que dizer sobre a salvação? Muitos acreditam que para ser salvo é preciso ser perfeito, sem pecados, sem falhas. Mas a Bíblia nos ensina que a salvação é um dom gratuito, um presente de Deus oferecido a todos que se arrependem de seus pecados e aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Veja Romanos 3:23, afirma: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Queridos, não há ninguém perfeito, exceto Jesus. A salvação não é uma questão de perfeição, mas sim de graça. Deus não nos busca pela perfeição, porque Ele conhece nossa natureza pecaminosa. Todos nós falhamos, todos nós erramos. Exatamente isso, meu irmão e minha irmã.
A diferença está em reconhecer nossas falhas, arrepender sinceramente dos nossos pecados e buscar a santificação, buscando resistir ao mal para que ele fuja de nós. Tiago 4,7. Deus nos ama incondicionalmente, mesmo com nossas imperfeições. Ele nos oferece a graça, o perdão, a oportunidade de recomeçar. Não se trata de não pecar, mas sim de reconhecer o pecado, confessá-lo e buscar o perdão. 1 João 1,9. A salvação é um processo, uma jornada e não um destino final. É uma caminhada diária com Jesus, buscando a sua graça e o seu perdão a cada passo. Sim, é desse jeito, irmãos. Permita-se refletir sobre a imensidão do amor de Deus e a sua paciência em nos guiar nesse caminho. E como essa busca pela verdadeira riqueza e pela graça da salvação impacta nossos relacionamentos. Muitos pensam que a base de um relacionamento é o sexo, que se a vida sexual for plena, então tudo estará resolvido. Mas a Bíblia nos ensina que o sexo dentro do casamento é uma dádiva sagrada, um símbolo da união entre marido e mulher. Hebreus 13,4. Entretanto, um relacionamento sólido e duradouro se constrói sobre fundamentos muito mais profundos. Antes de buscar um relacionamento, precisamos buscar a nossa própria estabilidade emocional e espiritual. Precisamos fortalecer nosso relacionamento com Deus, aprender a lidar com nossas próprias emoções, a perdoar a nós mesmos e aos outros. Precisamos desenvolver a maturidade emocional e espiritual para podermos construir relacionamentos saudáveis, baseados no respeito, na confiança, na comunicação aberta e na busca pelo crescimento conjunto. Um relacionamento saudável é a união de duas pessoas emocionalmente e espiritualmente maduras, que se apoiam mutuamente na jornada da fé e da vida. O sexo é importante sim, mas é apenas uma parte, um complemento de um relacionamento que já está estabelecido em bases sólidas. A união física é um reflexo da união espiritual e emocional. Que possamos construir relacionamentos baseados na verdadeira intimidade que transcende o físico, irmãos. Mas, irmãos e irmãs, o que dizer daqueles que parecem destinados à solidão? Que experimentam uma sucessão de relacionamentos fracassados. Aqueles que em cada relacionamento encontram apenas conflitos e desavenças, sempre atribuindo a culpa aos outros. Sim, todos nós sabemos que existe esse tipo de pessoa. Essas pessoas, muitas das vezes, carregam uma ferida profunda, uma incapacidade de reconhecer que o problema não reside nos outros, mas sim em si mesmas. Elas acreditam estar sempre certas, vendo o erro apenas nos demais, sem perceber que a raiz do problema está em sua própria maneira de ser, de pensar e agir. É desse jeito, irmãos. A busca pela verdadeira paz não está fora, nos relacionamentos ou nas circunstâncias, mas sim em uma profunda conexão com Deus. Sim, e é na entrega a Jesus, na busca sincera pelo perdão, e pela transformação interior, que se encontra a verdadeira liberdade. Essa liberdade liberta de padrões de pensamentos e comportamentos negativos, de ideais mundanos e malignos que aprisionam o coração e impedem a construção de relacionamentos saudáveis.
A transformação que ocorre quando conhecemos a verdade de Deus é radical. Como diz em 2 Coríntios 5,17, de sorte que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, ao nos entregarmos a Cristo, tornamo-nos novas criaturas. Olhando para o nosso passado, podemos sentir constrangimento pelas atitudes e escolhas que fizemos antes de conhecer a verdade. Mas essa nova vida em Cristo nos permite viver de forma diferente, com mais amor, compaixão e compreensão. Deus não nos rejeita por nossas falhas, mas sim nos abraça em sua infinita misericórdia. Ele é capaz de transformar vasos rachados em vasos novos, restaurando-nos e nos capacitando a construir relacionamentos saudáveis. A chave para essa transformação reside no reconhecimento dos nossos erros, na humildade de pedir perdão e na disposição de mudar. É necessário deixar de lado a postura de autojustiça e abraçar a verdade de que nós precisamos de correção e orientação. Somente assim podemos ser libertos para amar e ser amados verdadeiramente. Que possamos refletir sobre a imensidão do amor de Deus e a sua paciência em nos guiar nesse caminho. Irmãos e irmãs, a verdadeira riqueza está em Deus. A verdadeira salvação é pela graça. E os relacionamentos saudáveis são construídos sobre alicerces firmes de fé, estabilidade emocional e crescimento espiritual. Busquemos, portanto, a verdadeira prosperidade, a verdadeira salvação e os verdadeiros relacionamentos, aqueles que nos levam mais perto de Deus e nos ajudam a crescer na fé. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém.